Fala, turminha! Beleza com vocês ou não? Começando aqui então mais um Podfire. E esse é um Podfire um pouco diferente, né? Na verdade, esse Podfire vai ser o encerramento da primeira temporada do Podfire, tá, pessoal? Nós gravamos 12 episódios, né? Tiveram 12 convidados fantásticos aqui conosco nessa primeira temporada. E a gente resolveu dar uma pausa, né? Como eu já falei desde o início, tocar oficina e outros projetos é uma coisa pesada. A gente vai dar uma pausa, vai fazer alguns investimentos, vai adequar algumas coisas no Podfire, mudança de cenário e vai ficar bem legal depois, tá? Mas a gente vai dar uma pausa, não sei exatamente de quanto tempo, mas vocês vão continuar inscritos no canal aí, vai continuar saindo alguns cortezinhos para vocês durante esse período dos convidados que já vieram e vocês fiquem antenados aí então às novidades, tá bom? Eu vou fazer um breve resumo aqui dos 12 convidados que tiveram aqui com a gente, tá? O primeiro convidado que teve no Podfire foi o Michael Klein, que deixou para nós essa chave aqui 916-6, tá? A chave essa que, segundo ele, veio com ele até desde o Rio Grande do Sul, né? O Klein é um cara muito especial, é um amigo, ele tem uma oficina perto da minha aqui, a gente troca bastante ideia, emprestamos ferramentas uns para os outros, já tivemos várias situações de ajuda mútua, né? Eu já tirei ele de enrascada, ele já me tirou de enrascada, então é um cara que eu considero bastante. Desde lá de Santa Catarina que ele estava lá, eu falo com ele, eu fui um incentivador dele vir aqui para a cidade também, então é um cara que eu prezo muito e eu fiz questão então de chamar ele para ser o primeiro convidado aí do Podfire, tá? O objeto dele foi essa chave que eu coloco no local dela aqui no quadro. O segundo convidado do Podfire foi o Wanderson, o Zé, o careca que fica atrás, né? Para quem acompanha meu canal há mais tempo aí. Eu e o Wanderson também temos uma história extensa. Eu conheço ele há mais de 15 anos, acho que eu conheci ele em 2006. Né? Para quem viu o podcast sabe das nossas aventuras, já tive parceria com ele, já tive sociedade, já passamos uns bons bocados aí e é um cara que eu também estimo muito, é um cara que está começando agora a ser dono de oficina, né? Eu dou toda a força para que ele continue nesse projeto, continue investindo. Tá meio parado lá a situação, né? Lógico, início de oficina, mas eu sempre estou, na medida do possível, dando uma força para ele, indicando carros que não são Honda, né, para ele, que me procuram aqui. E com fé em Deus vai dar certo, ele vai à frente aí, tranquilamente. Ele tem plena capacidade para isso. Daniel, boa Diga. noite, pessoal. Bom dia para quem está assistindo de dia, né? Fala aí, diretor. Vamos lá. O Wanderson trabalhava com você, né? Trabalhava. E o que aconteceu? Vocês saíram no tapa depois que ele saiu? Vocês brigaram? Teve porrada? Explica pra mim o que aconteceu. Por que ele saiu? Pô, diretor, aí é foda, porque isso eu nem falei sobre isso no podcast, agora eu vou revelar segredo aqui do cara, pô. Então. Não, na verdade não aconteceu nada. A gente saiu super na paz, como a gente falou aqui. Né? Sem problema nenhum, não tem conflito nenhum. Eu acho que tem espaço para todo mundo nesse mercado e eu incentivo ele em tudo. Indico serviço, não vejo problema nenhum com concorrência, pessoal. Se eu visse problema com concorrência, eu não tinha indicado ele para vir para minha cidade, né? O Klein tá aqui a 2 km meu, o Wanderson também tá a 2 km meu, o Zé. Inclusive no mesmo ponto que a minha oficina era antes. Para quem acompanha o canal há mais tempo, antes de 2018, na segunda oficina que eu tive, é onde o Wanderson está hoje, no Jardim Vale do Sol, tá? Rua Salvador La Roça 492 é o endereço lá. Então, inclusive eu falei para ele, ó, pega lá o ponto,
abraça porque vai dar certo e tal. Enfim, eu incentivei ele, né? Quero que ele cresça. Todo mundo tem espaço. Eu não tenho problema nenhum com isso, absolutamente, tá? Então, vou devolver aqui a chave que simboliza o Wanderson pro quadro. Diretor, você lembra se é aqui ou lá? Eu acho que é aqui. Vou deixar aqui, a gente tirou uma foto antes para não perder a posição, tá? Ah, não, ali é a do Fábio. O do Wanderson é aqui. E o terceiro convidado foi o grande mestre Emerson, da Scope Car. Fala um pouquinho aí, Daniel. Exatamente. O terceiro convidado foi o Emerson da Scope Car. Um cara excepcional, que eu guardo com muito carinho no meu coração. Um cara que eu considero assim como se fosse um guru da minha oficina. Porque lá no começo ele me deu dicas importantes de quem, como ele, já está há mais de 20 anos no mercado, né? E ele me deu dicas importantes num momento muito importante para mim. Então eu considero muito ele, é um cara extremamente humilde, estende a mão a qualquer momento que você esteja precisando. Então, cara, eu não tenho absolutamente nada de mal a falar do Emerson da Scope Car. Tenho ele com enorme carinho para mim. E ele nos trouxe esse objeto aqui, que eu considero o objeto mais importante de todos, tá? E eu explico o porquê. Tanto é que ele tem um lugar de destaque aqui na nossa mesa, né? Esse multímetro, para quem não assistiu o podcast do Emerson, era um multímetro do pai dele, que é falecido desde 2006, se não me engano. E era um multímetro do pai dele. Inclusive veio com um manual que está aqui junto, ó. Um manual, e dentro desse manual ele tem anotações com a letra do pai do Emerson. Então, vocês imaginem, para mim, o peso que isso tem, né? Se um cara como Emerson é para mim, com a importância e o peso que ele tem para mim, e receber um presente tão significativo das mãos dele para o nosso projeto, que estava no começo, ainda está no começo, né? Então, para mim foi assim um marco. E todas as vezes que eu dou uma desanimada do podcast e tal, eu lembro desse objeto. Eu falo, não, eu não posso desanimar, porque não só esse, todos os objetos aqui têm um significado para as pessoas, mas esse tem o maior significado de todos, né? Então eu penso nisso, falo, não posso desanimar, porque o Emerson e todos os outros confiaram, se deslocaram para vir aqui, sabe? Deixaram de cuidar dos seus assuntos, tiraram um dia ou algumas horas para estar aqui junto da gente no nosso humilde podcast. Então todos têm um lugar muito especial aqui, como eu falo no início dos podcasts, né? Hoje eu tenho um convidado especial, como todos são especiais, porque, enfim, vocês entenderam aí, né? Então, para mim, o objeto mais importante de todos é esse aqui, do convidado número 3, que é o Emerson da Scope Car. Daniel, vocês nesse podcast falaram muito de gestão de empresa, né? Sim. Você lembra alguma coisinha que você comentou? Tudo acho que é legal pro pessoal aí que tá acompanhando e aqueles que não viram esse vídeo. Entendeu? Na verdade, o legal é quem tá acompanhando ir lá e assistir, né? Sim. Essa que aqui aí ver ainda... por completo. Ver por completo. Mas o Emerson, como eu tinha dito, o Emerson já é um cara que tem muitos anos de estrada, muita bagagem, certo? Então ele já no início, né, e até hoje, ele me ensina coisas sobre a gestão da oficina, sobre o que é interessante fazer, o que não é, decisões a tomar, né? Então eu sempre brinco, e é uma coisa que eu ouvi dele também, que a gente tem sempre que sentar na mesa que a gente é o mais burro da mesa. Porque aí você fica quieto e aprende alguma coisa. Se você sempre sentar na mesa que você é mais inteligente, você vai ficar falando, legal, e não vai aprender nada. Vai sair de lá da mesma forma que você entrou. Então o Emerson, desde o início da minha oficina, quando eu era pequeno, se não me engano, eu conheci ele, eu estava com 1 ou 2 anos de oficina, se não me engano. A gente sempre falava disso. Então, ele é um cara que quando eu sento na mesa com ele, eu sou o mais burro. Então, eu fico quieto e aprendo o que ele tem para me falar. Não só ele, vários outros companheiros. E por eu conseguir sentar na mesa com pessoas desse nível, calibre, vamos chamar assim,
eu acho que isso tem um papel muito fundamental no meu crescimento, né? Porque muitos ficam andando com pessoas que não agregam nada, pessoas que estão estagnadas, que não crescem, entra ano, sai ano, a pessoa está no mesmo lugar, no mesmo ponto, não criticando, tá, pessoal? É uma visão particular minha. Então, eu sou grato à vida, a mim e aos meus amigos, e a Deus, principalmente, por poder ter sentado na mesa com pessoas que têm essa visão desde o início. Por poder estar participando de grupos, por poder ter cativado amizades de pessoas do nível de um Emerson e de tantos outros que estão aqui, para eu poder mudar a minha mentalidade e colocar a minha mentalidade sempre acima do que eu posso fazer. Porque se a minha mente estiver abaixo, eu não vou a lugar nenhum. Você tem que mirar alto para acertar reto, mas não mira tão alto, senão cai na tua cabeça. Então tem um equilíbrio e eu consegui absorver isso dessas pessoas. Então, minha gratidão a todos que me ajudaram de qualquer forma que seja até aqui. E no caso aqui, para o Emerson da Scopicar, que se deslocou e veio aqui. Foi uma tarde agradabilíssima, tá? Para mim foi até assim, como se fosse um ídolo, né? Ídolo é uma palavra forte, né? Que ele eu considero um amigo. Mas como se fosse um ídolo meu. Quando eu cheguei e vi ele aqui, eu falei, caramba, meu, é o Emerson que está na minha oficina. É aquela sensação que, sabe, não tem descrição. Enfim, vou até parar de falar que as palavras já estão ficando pesadas aqui. O quarto convidado do nosso podcast foi o cara que trouxe essa ferramenta aqui para mim, ó. Senhor Fábio Nagai, o famoso Fábio Nippon, né? Como ele é mais conhecido. Da Nippon Câmbio Automático, Nippon Car Service, que trabalha também com transmissão automática em Itaquaquecetuba. Essa ferramenta também foi muito importante para o Fábio e foi muito importante o Fábio ter vindo aqui porque, como posso dizer, desse convite que ele veio, surgiu uma grande amizade. O Fábio é um cara que eu já conhecia, eu conheci ele pela primeira vez, quer dizer, conheci pela primeira vez, né? Que idiota isso, né? Eu conheci o Fábio no curso de osciloscópio do Emerson em 2019, se não me engano, né? Ou 2018. 2018, eu acho, hein? Eu nem tava nessa oficina no Diamante ainda, não sei, enfim. E o Fábio acabou se tornando uma pessoa próxima, porque eu já fui na casa dele, ele já veio, ele ainda não veio aqui em casa, tá? Aliás, Fábio, vem aqui em casa. Eu já fui na casa dele, já saímos com as esposas, a gente tem uma afinidade muito grande, eu e ele é um cara de visão, um cara do bem, um cara que quer crescer na vida, mas quer crescer da forma correta, não pisa em ninguém, um cara correto moralmente e eticamente falando. Então eu me identifiquei muito com ele, sabe? E espero que ele tenha se identificado comigo também, né? Ele já me quebrou altos galhos, inclusive essa semana, a gente está gravando aqui na sexta, na quarta-feira passada, ele que me quebrou um galhão que eu nem vou falar aqui porque vai ser uma história a ser contada no podcast próximo, que com certeza ele vai voltar aqui. Mas é um cara assim, é aquele amigo de todas as horas, sabe? Que você pode contar com ele e ele nunca vai dizer não para você, né? Então o Fábio acabou se tornando uma pessoa muito especial para mim. Fora o nível de conhecimento dele também, que é muito bom em câmbio automático principalmente. E essa ferramenta era uma ferramenta do sogro dele, que ele descreveu aqui como sendo uma das primeiras ferramentas que ele viu usar na oficina dele. E o sogro dele, infelizmente, veio a falecer o ano passado, né? Então tem um significado muito importante para ele essa ferramenta, porque era do sogro dele, né? Então, e ele trouxe para nós. Então ela tem também, como todas, um espaço especial no nosso quadro, e eu vou colocar ela aqui. Isso aí. O Fábio, para quem não conhece, né? Quem não viu o podcast, vou colocando os cards em cima de todo mundo quando for falando. Legal. Né? O Fábio, para quem não conhece, ele morou no Japão, né? Ficou muito tempo lá. Conta brevemente aí pro pessoal, Daniel, do que você lembra. Como o diretor falou aí, ele morou no Japão, ele contou algumas experiências dele lá no Japão para nós. Foi um podcast bem divertido, teve partes bem humoradas da parte dele, contando as aventuras dele
com o idioma japonês, né? E como eu falo, ele é um cara muito assim ético e correto, e eu acho que muito disso tem a ver também com a cultura do Japão, que ele viveu lá, ele presenciou, né? É um cara que não atrasa, chega sempre no horário, 1 minuto antes do horário, e eu acho que isso também ele herdou muito de lá. Teve um tema legal que vocês comentaram nesse podcast. Dá uma palhinha aí também pra gente no que você lembra, do que você comentou. O carro dos sonhos, né? Todo mundo quer ter um carro dos sonhos. O Civic antiguinho, uma BMW, Sim. e não consegue, tudo. Sim. Dá uma palhinha só pra... Isso aí é aquela velha história que até inclusive no podcast do Klein teve também. Que é o cara que quer, mas não pode. Aí ele vai e compra mesmo assim e depois descobre o carro que tem na mão, né? Que é difícil de bancar a manutenção. Mas enfim, eu também não vou ficar dando spoiler dos podcasts que já foram, né, pessoal? Olha lá, assiste, eu garanto que vocês não vão se arrepender os podcasts para trás aí. Eu só tô dando palhinhas para instigar vocês e irem assistir os podcasts antigos, tá bom? O diretor colocou aqui os cards e olhem lá que vale a pena. Beleza. Agora é o quinto, é o nosso amigo David, o podcast mais longo que nós tivemos, foi 2 horas e alguma coisa, entendeu? O David é aquele cara lá do o sofredor do Citroën? Isso, aquele que mexe com esses carros bomba aí. Senhora, pelo amor de Deus. Pra você ver, ó, pra você ver o meu nível de liberdade com o cara, né? Tá aqui ainda? Tá aqui. Pra você ver o meu nível de liberdade com o cara, né? Se eu falar do nome dele, eu já fiz uma piada, já brinquei e tudo. O David também é um cara sensacional, cara. Eu tenho muito em comum com ele porque nós dois viemos da informática, né? Ele trabalhava com TI, né? Trabalhou em empresa grande, na Xerox do Brasil, se não me engano. E tentou montar empresas de informática também, e aí viu que não dava certo. Ele tinha um carro da Citroën e ninguém queria mexer no carro dele, e ele mesmo regaçou as mangas e pôs a mão. E engraçado que ninguém na família dele, assim como outros que eu vou falar aqui, mexia com carro também. Então ele foi o desbravador dos carros, né? No caso, os Peugeot e Citroën. Então, mas ele é um cara assim fantástico também, porque eu conheço ele, tem mais uns 2 anos mais ou menos. Conheci ele bem no comecinho do canal, e inclusive o galpão que aqui a oficina dele é sediada, é de um tio meu, né? Então ele aluga o galpão do meu tio. Então isso de certa forma aproximou a gente. Aonde tem a oficina dele, em Barra Mansa, é aonde a minha mãe e o meu pai cresceram. São as cidades natais da minha mãe e do meu pai, inclusive do diretor aí. E o bairro, né? Não só a cidade, não só o bairro, isso mesmo, o bairro, especificamente o bairro. Então a minha infância, eu passava lá nas férias, a infância do diretor foi toda lá, e então isso aproximou muita gente. E aí eu fui vendo também que ele, assim como o Fábio, tem muitos atributos assim que são cada vez mais difíceis de achar hoje em dia, né? Como a garra de evoluir na vida. Ele é um cara visionário, mas visionário. Eu queria ter metade da visão que ele tem para negócio, assim, né? Ele tem algumas coisas aí, algumas coisas vão acontecer, obviamente que eu não vou falar, mas algumas coisas vão acontecer que eu acho que vai dar uma boa revolucionada aí, né, no mercado dele. Então ele é um cara, você vê que o papo aqui demorou 2 horas e meia e a gente nem viu o tempo passar. A gente nem viu. Porque ele chegou aqui na ocasião, era 12h, 11 e pouco da manhã, né? Nós fomos almoçar, depois falando. Fomos depois na oficina do Thales lá para me mostrar para ele. Falando. E chegamos aqui para gravar, era, sei lá, 5 horas da tarde, um negócio assim. Sim. E o papo ainda fluiu 2 horas e meia. Então é um cara que, se eu ficar um dia inteiro com ele, é um dia inteiro falando. Antes de começar o podcast, eu tive lá na oficina dele, em Barra Mansa, e falei, cara, tô com um projeto de fazer um podcast aí e tal. Puta, que maneiro, faz sim e tal. Se eu fizer, você vai? Porque é um deslocamento, são 220 quilômetros até aqui.
Não, se eu fizer, você vai? Lógico que eu vou, cara. Puta, aí eu falei, cara, se o cara de longe tá querendo ir, eu vou ter que fazer. E aí foi. E então, convidou, veio no dia, tudo certo, né? E eu sei que se eu chamar de novo, ele vem de novo. É um parceirão assim, cara, que ele também é um cara que eu guardo com, assim como todos, né? Eu guardo com uma grande consideração. O que ele precisar de mim, ele tem, e eu sei que o que eu precisar dele, eu vou ter também. Só dinheiro, né? O bicho é muquirana pra emprestar dinheiro. Cara, brincadeira. eu lembro... Vendi os meus elevadores pra ele também, né? Pude fazer isso por ele. Eu ia falar que eu fiquei muito grato, mas eu acho que ia ficar meio estranho, né? Porque eu fiquei grato por fazer isso, por vender. sei lá, né? Mas eu fiquei feliz. Primeiro porque agora ele tá com os elevadores E-Master, que eu gosto bastante. E pelo crescimento dele, acho que agora eu consegui dizer o que eu queria. Eu fiquei feliz por ver que ele pode comprar elevadores. E hoje eu sei que ele pode comprar um monte de elevador se ele quiser. Mas, assim como eu, ele veio da garagem também, veio de uma oficininha bem menor e conseguiu evoluir. E eu fiquei muito grato de ver a evolução dele. Depois eu fui ver que a cabeça dele está anos-luz mais à frente do que o patamar, entre aspas, se é que a gente pode falar isso, que ele está agora. E isso por estratégia. Enfim, papo para um próximo podcast. E a ferramenta que ele trouxe foi essa ferramenta aqui de sacar o pivô do C4, que é de rosca. E ele falou que ele ralava muito para sacar com outra ferramenta que eu não sei, ele não lembra agora. Descobriu que tem essa que custa 1/3 do preço, ou 1/10 do preço. E aí ele comprou um monte dessa ferramenta para auxiliar aí no dia a dia dele. Já tá até toda sambada. Os caras são foda, os caras só trazem ferramenta que o David é um sacana. Ele pegou essa ferramenta que ia jogar no lixo. Vou levar pro Daniel essa ferramenta velha aqui. Brincadeira, pessoal. Seja qual for, vai ter um espaço aqui. Essa daqui eu acho que é aqui, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Qual convidado agora? É o sexto. A sexta convidada, a sexta pessoa que veio convidada aqui no nosso podcast foi a doutora Alessandra Milano Moraes, que nos trouxe o livrinho do Código de Defesa do Consumidor, que tem tudo a ver com ela, né? Ela é advogada especializada nas causas de oficina mecânica, né? Ela entrou nesse ramo mais de 20 anos atrás e desde lá vem participando da indústria de autopeças, de oficinas, né? Defendendo aí os clientes, os donos de oficina, orientando e defendendo os donos de oficina dos possíveis problemas que podem ocorrer, né? Sim, garantia, de lei. Foi muito falado isso aí. Foi mesmo. É um tema muito importante. Eu acho que se você que está assistindo é dono de oficina, você tem a obrigação de assistir o podcast dela. Porque ela dá várias dicas e orientações para que você não caia em armadilhas jurídicas, tá? Porque via de regra, dono de oficina como eu não manja nada de lei, nada de nada. Eu sou assim. Então ela, como vive isso, é a profissão dela, ela orientou muito bem o pessoal a fugir dos problemas, os problemas que podem ocorrer em oficinas. E ela falou de uma coisa muito interessante também, que é a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Que vai entrar em vigor agora em agosto, se bem me lembro. Que é uma lei que você deve proteger, não só oficinas, aí eu acho que é o comércio em geral. Você deve proteger os dados do seu cliente, contra a exposição na internet, contra vazamento de dados, tá? E ela criou uma plataforma para orientar o dono de oficina a fazer isso, a adequar a sua oficina a essa nova lei, que vai vigorar agora, e as multas para quem não cumprir são pesadíssimas, tá? E a gente não sabe como vai ser fiscalizado isso daí. Então ela falou bastante sobre isso também, falou aquelas dúvidas comuns de dono de oficina, né? Cliente pode levar peça, não pode levar peça, tem que dar garantia. Quando o cliente leva peça, como é que você faz para não dar garantia? Porque não basta só falar que não dá garantia, tudo... E como diria o Dr. Carro, né? No papel é fria, no verbal é fria, papel é garantia. Então ela fala muito disso também. Foi um podcast interessantíssimo, principalmente para donos de oficina mecânica. Lógico que para os donos de carros também, né? Mas para os donos de oficina mecânica foi muito interessante. Então ela nos trouxe esse Código de Defesa do Consumidor,
que eu vou deixar neste local aqui. Como eu não posso pregar ele e colocar no quadro, eu deixo ele apoiadinho aqui. Então agora o 7º convidado do podcast foi o cara que me trouxe essa peça aqui, ó. O famoso Nilson, da oficina Power Class de São Bernardo do Campo. O que eu vou falar do Nilson, cara? Além dele gostar de colar adesivo no carro dos outros inteiro, eu não esqueço disso, né, mano? Ele pensa que eu fiquei traumatizado. Fiquei mesmo, tô brincando. Cara, o Nilson é um cara muito legal, cara. É um cara que conseguiu vencer na vida de uma forma muito com garra, assim, sabe? Ele é um cara em quem eu me espelho muito também. Ele é um cara que tá, tipo assim, se fosse galgar, assim, patamares, isso é uma coisa muito subjetiva, né? Não me entendam da forma errada, pelo amor de Deus. Mas ele tá, lógico que ele é muito mais antigo de oficina, mas ele chegou num patamar que muito poucos conseguem chegar, pessoal. Ele hoje está mais focado no mercado de carros premium, né? E ele consegue atender uma gama de carros que vou dizer para você que 1% da oficina consegue, das oficinas consegue, né? É um cara também visionário que começou bem de baixo. Vocês que não viram ainda o podcast dele, vejam porque vale a pena. É uma história e tanto de superação. Desde o início lá onde ele atendia de moto com a caixa de ferramenta na garupa da moto. Tinha uma máquina de bico na cozinha. Tinha uma máquina de bico na cozinha da casa dele. Eu lembro disso. E ele comprou a duras prestações, imagina na época ainda. Ele contou uma história pra mim também que ele passava na porta de auto center com a esposa dele na garupa da moto, se não me engano, e via a pneumática, né? Barulho a pneumática, né? E ficava olhando e sonhando com aquilo. E a esposa dele falava, que maquininha é aquela lá? Vamos comprar uma maquininha daquela? Ele, você tá doida, meu? Isso aqui é caro, isso aqui não é pra nós não sei o que. Não, nós vamos comprar uma maquininha daquela. Hoje ele tem 300 mil pneumáticas de tudo quanto é cor, jeito, tamanho, formato, elétrica, de ar, de tudo que você imagina. Então, ele é um cara também em quem eu me espelho, tá? Pessoalmente, eu acho que ele é um cara alegre, bem-humorado, brincalhão, até demais às vezes, mas é super gente boa. Também é um cara que tira dele para ajudar os outros, né? E eu já experimentei isso várias vezes, inclusive anteontem, para ser mais exato. Anteontem estive lá na oficina dele pedindo um help lá, um auxílio para ele, e ele mais do que na hora me atendeu sem problema nenhum, se sacrificou para tentar resolver um problema meu. Então isso eu guardei muito forte aqui, tá? Então, meu abraço aí pro Nilson da Power Class. E ele trouxe essa peça aqui para simbolizar os carros que ele mais atende lá, né? Ou um dos que ele mais atende, não sei, que são os Volkswagen TSI. Isso aqui é uma bomba d'água de um TSI. Eu acho que mais especificamente de um GTI, porque ela tem aqui o pilotada, né? Ele é pilotada pela central. Se não me engano, não é minha área de carros, eu não atendo esses carros, mas eu acredito que seja do GTI ou de alguma versão mais específica. Não é uma bomba d'água tão padrão assim. E aí, como estraga muito bomba d'água, ele me trouxe lá para simbolizar a participação dele aqui no nosso podcast, tá bom? Então isso aqui eu coloco, vou ver se eu alcanço. Ai, meu Deus. Eita, nós, como é que põe esse troço aqui? Pesado, cara. Aí, foi. Um tema bem interessante que vocês falaram, que eu lembro assim vagamente, né? Porque hoje o Nilson ele tem uma oficina totalmente organizada, limpa. Top. Eu lembro que vocês comentaram sobre isso. Top. Você lembra? E lembro sim também. Agora o diretor me refrescou aqui. A gente comentou que não importa o seu tamanho, se você for pequeno, se você tiver uma oficina na garagem da sua casa, tem que ser sempre organizada, mesmo que o chão for de cimento grosso, mas um cimento grosso varrido e um cimento grosso sujo, a pessoa que entra consegue ver a diferença. Ela consegue ver, igual você vai numa casa de uma pessoa muito humilde, mas se a casa é limpinha, cheirosinha e organizada, você se sente bem. Agora, se a casa for imunda, fedida, você já não
Não é legal. As pessoas que se nivelam não, as pessoas que se identificam com aquele ambiente vão achar prazeroso estar num ambiente organizado. E as pessoas que não se identificam com aquele ambiente, não é interessante que você atenda no seu negócio, porque talvez não seja o cliente mais indicado para você. Então, desde o começo, quando ele tinha uma oficininha pequena, que só cabia um carro, ele falou que sempre foi organizado, sempre teve a bancada limpa e tudo mais, e eu tenho certeza que é assim mesmo, porque é da pessoa. Quando você entra numa oficina e está desorganizada, pode ter certeza que aquela pessoa é desorganizada, porque uma pessoa organizada não aguenta viver num ambiente desorganizado, nem que ela queira. Ela vai ver as coisas fora do lugar, ela vai começar a se coçar e vai colocar as coisas de volta no lugar. Então isso foi uma das coisas que a gente falou lá também. Também falamos que ele comprou uma casa sem ter dinheiro, né? Mas isso aí, se você quiser saber, você vai ter que assistir, porque essa história é top, cara. Essa dica da casa que comprou a casa sem ter dinheiro é legal. Isso aí dá pra até vender essa ideia, né? Tá vendo? Existe muita coragem, hein? Muita coragem. Por isso, isso é uma das coisas que eu admiro também ele. O 8º convidado do Podfire foi o cara que me trouxe esse objeto aqui. O objeto mais peculiar e pitoresco de toda a coleção de objetos que a gente teve aqui. O objeto que não teve nada a ver com mecânica, né? Mas é um dos caras mais especiais de todos, para mim, que veio aqui. Porque ele é o Thales, o Doutor Carro, mais conhecido como Doutor Carro, Thales Domingues. Esse eu considero um amigo pessoal. Amigo, a gente sabe que são poucos na vida da gente. Considero outros também amigos. Mas esse eu quis falar disso porque é um cara que ele tá num patamar a nível de YouTube muito alto. Ele atingiu agora, essa semana, 1 milhão de inscritos no YouTube, que dentro da mecânica a gente sabe que não é uma coisa para qualquer um. E não só isso, é um cara que chegou nesse patamar e é querido por onde passa. Eu nunca vi uma pessoa que falou mal do Thales. E se alguma pessoa falar mal do Thales pra mim, eu vou desconfiar da pessoa que falou e não dele, tá? Muitos pensam assim, mas você tá defendendo o cara porque é seu amigo, você é muito cego, não. Pessoal, eu sinceramente não tenho nada pra falar do cara, eu não tenho nada pra falar dele. A única coisa que eu tenho pra falar dele é que ele já me ajudou muito, mas muito, tá? Eu não sei nem lembro se eu falei essa história num podcast. Eu acho que até falei sim. A humildade dele é impressionante. Eu conheci ele a primeira vez em 2013. Eu fui num evento no Autódromo de Interlagos, um evento chamado Expo Mecânico, no caso 2013. E eu fui lá, ele estava lá com microfone, câmera, ele e a esposa dele. E eu vendo aquilo, eu vi de longe, eu falei, meu amigo, Doutor Carro ali, cara. Caramba, e agora? E eu e minha esposa, vai lá falar com ele. Eu falei assim, não, sabe quando você treme tudo assim, você fala, o que eu vou falar com ele? O que eu tenho pra falar com ele? Ele é o Doutor Carro, caramba. Não tem o que eu falar com ele. Cara, eu cheguei perto dele, ele foi de uma humildade impressionante. Me dedicou mais de 1 hora só conversando comigo. Na época eu questionei, eu tava com um defeito no meu carro, que na época era um Fiat Tipo. Eu tinha um Fiat Tipo 1995 a gás, GNV, tá? Vai vendo. E eu falei pra ele, tô com uma falhinha no meu carro e tal. Me conta mais o que é a falhinha. É uma falhinha assim, assim, assado. Mas já olhou isso? Já olhou aquilo? Meu, o cara parou a vida pra tentar resolver o problema do meu carro. Em nenhum momento eu escutei ele falar a palavra eu. Não, eu isso, eu aquilo, eu aquilo, eu aquilo. Ele não fala isso. Então é um cara que tem uma grande humildade, no meu parecer, ajuda as pessoas, não tem essa coisa de concorrência, de picuinha, de brigar com fulano, brigar com ciclano, pelo menos não que eu saiba, e que já me ajudou muito, 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 muito. Só para citar um exemplo para vocês, quem me apresentou para a E-Master foi ele, quem me apresentou para o pessoal da E-Master foi ele, e eu comprei o meu primeiro elevador da E-Master por causa dele, que eu vi o vídeo dele lá na E-Master e tal, e gostei e comprei, e hoje, graças a Deus, tem uma grande parceria com a marca. Ele tinha obrigação de fazer isso? Nenhuma, mas ele fez questão, foi lá e me apresentou. Quem fez o resto? Fui eu,
mas ele foi lá e me apresentou. Se fosse outro, não vou apresentar porque ele pode ir lá e não sei o que, vai virar um concorrente e tal. Então o Thales é um cara que eu considero muito, mas muito mesmo, tá? Posso dizer que eu também não estaria assim aqui hoje com todos os recursos que eu tenho se não fosse algumas influências dele, se não fosse algumas dicas dele na minha vida. E até hoje, tudo que eu vou fazer de mais importante, algum equipamento que eu vou adquirir, alguma coisa maior que eu vou realizar, eu peço ajuda dele, eu peço um conselho dele. Às vezes eu desobedeço os conselhos dele também, mas eu sempre consulto ele, porque ele é um daqueles caras que, como o Emerson é o mais inteligente da mesa. E eu sento na mesa, eu aprendo com ele. E se algum dia eu conseguir ensinar alguma coisinha que seja para ele, eu já tô com a vida ganha. E esse objeto que ele trouxe é para simbolizar o momento que nós estamos vivendo, né? Da pandemia, das pessoas infelizmente perderem as suas fontes de renda, serem obrigadas a fechar os comércios, a perderem, e com isso as pessoas perdem o emprego, né? E isso aqui é um cofrinho, tá? Isso aqui é uma lata de refrigerante com rasgo aqui, ó, é um cofrinho, tá? Para você pôr moeda. Alguém que provavelmente perdeu o seu sustento fez esse cofrinho e vendeu no semáforo e ele comprou para ajudar a pessoa. Então isso aqui é uma simbologia do momento que a gente está vivendo, para incentivar aí a caridade, ajudar quem está precisando, a valorizar o momento nosso, que para nós da mecânica tem sido bom, né? Não sei nem explicar porquê, e também pelo fato da gente não ter que fechar os nossos comércios, né? Ser classificado como serviço essencial, mas lembrar que nem todo mundo tá assim. Tem gente que tá parada, passando um aperreio gigante. Então isso foi para memorizar isso, tá? Então, o que eu posso falar mais? Ele é um cara que eu tenho que respirar, bicho. Porque se eu começar a falar muito aqui, a voz vai ficar pesada. O Thales, eu lembro no podcast que ele falou um negócio muito importante, cara, que eu fiquei pensando assim, falei, nossa, como que deve ser mesmo você estar na pele de uma situação como essa, você ser um cara, entre aspas, né, famoso, né? Aquela coisa subir pra cabeça, isso, você se achar melhor que todo. Isso. E ele deu um exemplo que eu guardo muito esse exemplo. Ele falou assim, que ele estava passeando com os 2 cachorros dele e os 2 cachorros dele não queriam saber dele. Queria brincar, queria coisar. É aquilo lá que foi o estalo na cabeça dele. Falou, cara... Nem meus cachorros. Entendeu? Eu não sou ninguém. Então. Eu acabei de vir de um evento com sei quantas mil pessoas, fila para tirar foto, autógrafo, isso. E os cachorros que não quer saber de mim, quer brincar, sei lá. E ele é um cara que... Uma coisa é eu chegar e falar, não, a gente não pode deixar subir para a cabeça. Mas não tem por que subir para minha cabeça. Eu não sou muita coisa no YouTube. Agora, ele é um cara que já chegou lá. Sim. Ele pode falar com propriedade. Ele dava palestras. Agora, com a pandemia, nem tanto. Mas ele dá uma palestra pelo Brasil inteiro, sai fazendo os workshops, sabe, fila de gente para ver e tal. Ele é um cara que já atingiu um patamar grande no mercado de publicidade, tá do lado de indústrias enormes aí, né? E então ele pode falar com propriedade. E mesmo estando do lado dessas indústrias, mesmo estando nesse nível, ele não se deixou levar, ele não se deixou corromper, ele não se deixou influenciar por isso. Então isso é a minha admiração dele, uma das minhas admirações por ele também. E se algum dia, né, eu chegar perto de um patamar desse, eu vou sempre lembrar dele. Sim. Sempre lembrar de ajudar as pessoas. Até teve uma coisa que ele falou muito importante também, que eu nem lembrava mais. Ele falou assim que um dia eu cheguei nele, é verdade isso, e falei, cara, o que você quer de mim? O que você quer comigo? Eu perguntei isso pra ele. Eu pensei muito antes de falar isso pra ele, mas eu pensava, na minha cabeça, não encaixava que um cara daquele patamar viesse na minha oficina para visitar como eu tô. E aí, cara, como é que você tá? Vem aqui em casa comer uma carne,
sabe? O cara que quando eu vi naquele Expo Mecânico lá atrás, eu tremi quando eu vi, me chama pra ir na casa dele comer uma carne. Eu chamo ele na minha casa pra comer uma pizza. Então, eu falo assim, mano, não é possível. O que ele tá querendo comigo? O que eu tenho a oferecer pra ele? É o que eu pensava. Mas eu vi que é uma parceria de coração mesmo, não tem interesse material envolvido, né? E graças a Deus que existem ainda pessoas desse jeito. Tá cada vez mais raro. E esse objeto eu coloco então aqui. Nono convidado do Podfire, pessoal. O cara que me trouxe esse micrômetro Mito Toyo. Quem será? Quem será? Nem sei se tem música com isso. Esse cara aqui é o Jairo da Retífica Projeto. Meu amigo, pensa num cara top da galáxia. Um cara parceiro. Um cara que, sabe, tipo assim, dá até, como eu posso dizer, eu fico até com a consciência pesada às vezes de ir lá na retífica dele. Porque eu sei o tanto que ele trabalha e posso dizer com certeza que eu conheço poucas pessoas que trabalham o tanto que o Jairo trabalha. E às vezes a consciência pesada de lá, por quê? Às vezes eu levo um motor lá, Jairo, eu tô levando aí um bloco de fit para você abrir o cilindro. Ele faz no mesmo dia para mim, um cabeçote, um bloco. Eu já chego lá de manhã, ele falou, fulano, pega nesse bloco aqui, pega no cabeçote que o cara vai levar hoje ainda. Os caras já pegam, já vão lá pra dentro, dali meia hora o negócio já tá limpinho, banho químico e máquina comendo pra lá e pra cá. Só que eu sei da correria dele e ele para a vida dele pra dar atenção pra gente. Então eu fico lá pensando, meu Deus, cara, eu tô prendendo o cara podia estar resolvendo um monte de BO, ele tá comigo aqui, sabe, conversando alguma coisa, perguntando da vida e tal, e às vezes as pessoas interrompem, Jairo, o que eu faço aqui? Não, faz isso e tal. Toma decisão. Então é um cara de um coração imenso, né? E o podcast dele também é muito legal, muito interessante. As histórias que ele conta, de como que ele veio, perdeu o pai precocemente, né? O pai dele, infelizmente, morreu assassinado. E então ele teve que dar um rumo para a vida dele muito antes do que o normal. Ele, a irmã e a mãe, no caso, né? E é um cara que venceu na vida muito, venceu absurdamente na vida, sabe? Então, eu também tenho muito ele como espelho moral e ético e de motivacional mesmo, motivador, sabe? A esposa dele, um amor de pessoa, um abraço aí. Meu Deus do céu, eu esqueci, Roseli. A esposa dele reclamou que ele não citou o nome dela. Falou, minha esposa falou assim, que ele falou pra mim que eu não tenho mais mulher não, porque eu não falei nem o nome. Eu ficava falando esposa. Aí pensa numa mulher legal, cara. Legal, ela é animada, ela é pra frente, sabe? Todos os dias que eu vou lá, ela tá sempre animada. Faz piada, ri, né? Ela é agradável de ficar perto dela. Às vezes você tá meio pra baixo, chega perto dela, por que você tá aí pra baixo aí? Vou levantar essa cabeça, meu filho. E ela é professora, né? E eu imagino que ela deva ser assim com os alunos dela também. Então é uma pessoa muito pra frente e os dois também se dão muito bem. Dá pra ver quando o casal tem realmente a sintonia, né? E eu vejo isso neles. Eles encaram os problemas juntos, né? Ela, apesar de ela ser professora, ela também faz a parte administrativa da retífica, parte dela pelo menos, não sei. E são pessoas muito especiais para mim também, muito especiais mesmo. Eu vinha chamando o Jairo para vir aqui, mas eu não sou um cara muito cara de pau. Então às vezes eu chamo e falo assim, vamos lá no meu podcast e tal. E a pessoa fala, não, vou sim e tal, mas essa semana não dá que tá muito corrido. Eu já fico sem jeito de chamar a pessoa depois, porque eu falo, puta, sacanagem, meu. Fica aquela coisa chata, de cara chato, né? Só que às vezes você tem que ser meio cara de pau assim. Falou, e aí, como é que é, mano? Vai vir ou não vai? Igual eu tive que fazer com o Thales, tive que quase amarrar o pescoço dele pra ele vir aqui. Por causa do tempo, não é porque por nada, é por causa do tempo. As pessoas têm a vida corrida, eu entendo isso. E aí um belo dia eu chamava ele e tal. Não, eu vou, cara, eu vou, mas pelo amor de Deus, me dá um tempinho que eu tô enrolado. Um belo dia, ele ligou. E aí? Vai querer que eu vou no seu podcast ainda?
Porra, claro, vem hoje, já me fala o que você quer beber, vem hoje. E aí foi super divertido, cara, foi assim, foi um podcast até sério, né? O Jário não é muito uma pessoa séria, é uma pessoa super brincalhona, e ele ficou nervoso de vir aqui, meu, verdade. ele ficou nervoso. Tremeu, Tremeu, eu fiz o Jário tremer as pernas. Foi muito engraçado, cara. Ele chegou aqui, cara, e a gente conversando normal, como a gente conversa lá, ó, que oficina legal e tal, não sei o que. Ele sentou na cadeira ali, deu uns 2 minutos, eu vi que ele ficou meio serião, ele... Puta, cara, você acredita que eu tô nervoso, cara? Eu falei, não acredito, Jário, não acredito, cara. Você tá nervoso. Mas começou a falar, rapidinho, soltou, né? Foi um podcast sério, ele contou a história da vida dele e tal. Mas é um cara que também eu me espelho muito, com certeza. E respeito muito ele, né? E ele me trouxe esse micrômetro da Mitutoyo. Mitotoyo, como ele fala, né? Mitutoyo. Acho que segundo ele tem mais de 20 anos, né? Eu falei, cara, você tá maluco? Você não usa isso lá? Não, eu uso, cara, mas ele é pesado. Pros padrões de hoje não dá, é mole, imagina. Então, ele vai pra esse lugar aqui. Agora eu tenho que ver, eu acho que foi assim. Rapaz, você tá bom de Tô memória. Tô bom de memória, né? Eu pensei que eu não ia conseguir. O 10º convidado do nosso podcast foi o cara que me trouxe esse objeto aqui, ó. Essa ferramenta aqui. Ele é o Rony da oficina Rontec. Cara, esse cara eu conheço há muito tempo. Já troquei muita ideia. Eu já aprendi muito com ele. Eu tenho uma admiração muito grande por ele, porque ele é um cara que... Ele é um cara que é macho de um jeito que eu nunca seria, né? Porque ele foi do exército e eu tenho muitos parentes que são militares do exército e da aeronáutica, minha esposa é da aeronáutica também. E eu sei o que esses caras passam, pelo menos eu tenho uma ideia do que esses caras passam, né? E ele é um cara que é muito macho pra mim, porque pra fazer o que ele já fez lá, não é qualquer um não, mano. Não é qualquer um mesmo. Ele é um cara que entrou como soldado pra servir e foi pro GSI, né? Grupamento de... Como é que é mesmo? Esqueci. Gabinete de Segurança Institucional. E cuida da segurança do presidente da República, entre outras funções, né? Ele conseguiu galgar uma posição que muitos militares de carreira não conseguem. E como eu tenho essa vivência, né? Pelo menos eu escuto muitas histórias do exército, por causa dos meus primos, que são militares, eu respeito muito o Rony por conta disso. Não só por conta disso, é claro, mas ele é um cara que é muito macho mesmo. Eu acho que... O cara teve treinamento de guerrilha, exato, né? Ele teve treinamento que eu nem sabia que existia no Brasil, né? Pra vocês terem uma ideia. Ele desempenhava uma função que até então eu achava que só tinha na gringa. Aqui no Brasil, não, né? E ele... por isso eu respeito muito ele. E ele também se viu numa situação em que ele ia ser obrigado a sair do exército por tempo de casa, né? 8 anos, se não me engano. Com 8 anos ele teria que sair. E ele procurou outra alternativa. E o pai dele compra e vende carros, né? E aí ele começou a se interessar por carros, fazia pequenos reparos nos carros que o pai dele comprava e vendia. E fez disso uma profissão. E hoje é um baita de um mecânico. E inclusive eu gostaria muito de poder falar o que eu sei aqui, mas não posso. Vou ter que esperar um tempinho. Tem uma surpresa aí para vocês referente ao Rony. Uma surpresa muito agradável, que eu fiquei muito contente em ouvir, né? Em breve vocês vão saber. Nem pra mim você falou? Nem pra você eu falei. Fiquem atentos aí no canal da Rontec, que eu acho que logo ele vai dar um spoiler aí. E essa ferramenta o Rony trouxe para simbolizar uma mudança no curso da oficina dele. Porque, como eu falei para vocês, ele era um militar do exército, portanto um assalariado, e começou a ser um empresário. Mas talvez ainda, eu nem falei isso com ele, se ele estiver assistindo aí, ele pode comentar aí sim ou não. Aliás, todos os participantes do podcast que vieram, pode deixar seus comentários aí embaixo, vai ser um vídeo bem legal com o comentário de vocês aí embaixo. Ele estava talvez com a visão
Ele era um empresário com a visão de assalariado. E aí as coisas não funcionam muito bem assim. Você tem que mudar a sua visão, você tem que pensar como empresário, senão você infelizmente não consegue manter a sua empresa, né? E isso é o que o Emerson lá atrás já tinha me ensinado e tantos outros também. E essa ferramenta simbolizou isso, porque ele construiu essa ferramenta para fazer um serviço num carro que deu muita dor de cabeça dele, para ele, e não se pagou. Ele ficou com o carro preso tanto tempo que não conseguiu pagar as contas da oficina dele naquele mês, ou a pagou com muito aperto, não sei. E aí ele parou, refletiu e disse assim: se eu pegar mais um carro desse na sequência, eu fecho a minha oficina. E não vai sobrar dinheiro para pagar as contas. E aí ele viu que ele tinha que mudar radicalmente a forma de agir, a forma de selecionar o carro que pega, os clientes que pegam e por aí, que pega e por aí vai, tá? Selecionar um pouco por questão de sobrevivência mesmo. E ele contou um monte de outras histórias para nós. Confesso também que não deu para falar tudo, tem muitas histórias que depois ele me chamou e disse que ele queria ter contado e não teve tempo, mas ele é um cara meio timidão, ele é um cara meio serião assim, eu acho que ainda é herança do mundo militar, né? E talvez seja por isso. É um cara que eu considero muito também, tenho como meu amigo, né? E enfim, é um cara super ético, super honesto. Puta, só tem coisas boas pra falar dele, cara. É um cara que é muito agradável estar com ele, conversar com ele. Eu queria que a gente pudesse se ver mais, mas a correria do dia a dia, a distância acaba atrapalhando. Às vezes, quando eu vou em São Paulo, eu dou uma desviada quando não é muito longe, né? Porque São Paulo, para se locomover, é ruim. Quando não é muito longe, eu passo lá na oficina dele, tomo um café lá, é sempre muito agradável. E em breve eu acho que eu vou passar lá também, tá? Então, essa ferramenta eu coloco aqui, mas eu não sei se era, acho que era assim, ó. Isso mesmo. Aqui. O 11º convidado do nosso podcast foi de longe o podcast mais animado, com mais humor que teve, né? É o cara que trouxe essa ferramenta aqui pra mim, ó. O Leandro, da oficina Lealtec, né? Um cara fantástico, que eu conheci não tem tanto tempo assim. A primeira vez que eu vi ele ao vivo foi no podcast, e eu acho que de todos é o único que eu tinha visto pela primeira vez no mesmo dia, assim, né? Um cara muito bem-humorado, cara. Ele leva a vida de uma forma, assim, que é até invejável, porque tudo que ele vê, ele põe humor, ele tá sempre brincando, ele tá sempre, sabe? A história da Santa Fé lá, que eu peguei... eu achei o bico, mano, a Santa Fé dele. E é um cara que mexia com máquina de costura. Ele era mecânico de máquina de costura e depois foi pra mecânica. Pô, eu jamais imaginava que um dia eu ia escutar uma história dessa. O cara que mexesse com máquina de costura e veredou pra área mecânica. Já vi informática com o David, eu mesmo, mas máquina de costura, essa daí superou, viu? E conseguiu abrir a oficina, tá ainda relativamente no começo, né? Mas tá crescendo bastante, já mudou de ponto, acho que uma vez, se não me engano. Tá lá, crescendo devagar e sempre com muito bom humor. Contou várias histórias para nós, principalmente de perrengues financeiros que ele passava. Ele bateu o recorde de quebra, né? Quebrou, Então, o Klein 3 e ele quebrou 7, eu acho, sei lá. Na máquina de costura, na mecânica não. Mas na máquina de costura quebrou 4 ou 5 vezes, montou loja e fechou. Ixi Maria, só você vendo pra você ver. Só você vendo pra você ver, olha que bosta. O podcast dele é muito engraçado, ele contando. Ele conta as coisas de um jeito engraçado. E detalhe que ele não lembra de nada. Se perguntar o que ele comeu no almoço, a mulher dele que responde. A mulher dele ficou nesse cantinho aqui, ó. Aí ele, não, cara, que eu fiz tal coisa e tal. Ele fala meio assim, fiz tal coisa e tal. E aí, aí comprei esse carro e tal. Ela, não, amor, você comprou outro carro. Ah, verdade, comprei o outro carro, é verdade. Ó, se não fosse a Aline aqui, eu já ia falar uma coisa assim. É um cara fantástico, cara. Ele é um sarro, brincalhão de tudo.
Também outra companhia muito gostosa E que a gente virou teve um amigo aqui. agora também, né? Sim. Virou um parceirão nosso. Sim, é a correria do dia a dia. Não deixa né, ficar vendo direto. Sim. Ele tá em Mariporã, já é um pouquinho mais distante aqui. Mas a gente sempre tá trocando ideia no WhatsApp, perguntando, tirando dúvida e tal. E é isso aí. Ele trouxe essa ferramenta para nós que num dos perrengues dele, né, que ele abriu a oficina com uma caixinha de ferramenta só. Chegou lá uma Palio e quente, se não me engano, para trocar o rolamento do eixo traseiro, quem é mecânico aí sabe. E ele não tinha uma Allen 8, uma chave Allen 8 para segurar e fazer força. Aí ele pegou um Allen 18, se não me engano. Aí ele pegou esse parafuso 18, soldou assim e fez a alavanca para soltar o parafuso. E aí ele trouxe aí como símbolo aí do perrengue inicial que ele passou lá na oficina dele. Então, essa ferramenta aqui eu coloco, não faço ideia onde. Para homenagear o Leandro, não faço ideia onde eu coloco. Perto do Thales aí. Isso, aqui? Assim mesmo. Isso mesmo. Eu do Thales eu coloco ali. Eu acho que eu vou colocar assim, ó. Ela tava nessa posição mesmo. Beleza. E o 12º e último participante da primeira temporada do Podfire é... Diego RB22 Garage, que me trouxe essa linda catraca de 3/8, né? Pô, o Diego também é um cara que eu conheço não tem tanto tempo assim. É um cara que me abordou na padaria, tá tomando café, ele é aqui da cidade mesmo. Tomando café, ele veio e tal, ô Daniel, você, acompanha seus vídeos e tal, não sei o quê. E ele começou, ele é projetista de AutoCAD e de CATIA, com programas altamente técnicos aí de engenharia, né? E ele começou ele perdeu o emprego, deu uma queda aí de patamar de vida, vamos chamar assim, né? E sempre gostou de mecânica. E agora, depois de todo esse tempo, ele tá abrindo uma oficina mecânica. Ele já abriu, já tem 2 semanas, se não me engano. E eu trouxe ele aqui no intuito de mostrar o outro lado da moeda, né? O lado de quem está começando a oficina mecânica. Porque todos os outros que vieram já estão estabelecidos no mercado, uns há mais tempo, uns há menos tempo, mas eu quis trazer o Diego para mostrar a pessoa que está no início, os desafios e tal. Acabou que a gente contou mais história do que os desafios que ele enfrenta, mas é muito interessante também ver esse lado da história. E graças a Deus eu tô acompanhando os stories dele, quem não viu, vê aí, é o RB22 Garage, eu não sei se o Instagram dele tá como isso, mas dá pra você achar lá, tá? Então, exatamente isso. RB22 Garage, tá? Isso. E o motivo desse nome é um negócio tão louco que eu nem lembro mais, é um negócio de Nissan GT-R, ele é um fã de GM, né? É um fã declarado de GM, ele tem um Vectra há mais de 10 anos, um Vectra bonito, diga-se de passagem, 2001, se não me engano, 2.2, 8 válvulas, e ele é um fã de GM, mas também é fã de GTR, Nissan GTR, né? E o R do nome RB22 é referente a esse carro. Então é um cara também que eu gostei de ter conhecido, que significou muito para mim ter conhecido, né? Tá começando agora no mercado. E acompanhando os stories dele, eu já vi que ele, graças a Deus, tá cheio de serviço lá. Começou agora, mas já tá cheio de coisa para fazer. Oficina dele super bem organizada. Eu ainda não tive tempo de ir lá, mas pretendo ir em breve. Oficina super bem organizada, chão bem pintadinho, as coisas nos seus lugares. Apesar de estar no início agora, não deu tempo ainda de derramar tanto óleo no chão e sujar. Mas já deu para ver que o cara é organizado, né? Já começou da forma correta. Com pouco recurso, ele conseguiu mostrar a organização dele. Então é um cara também que tem o meu respeito, com certeza, que eu desejo as melhores coisas do mundo para ele, o sucesso, né? E essa catraquinha ele me trouxe porque quando ele viu pela primeira vez uma catraca, ele falou, caramba, o cara vai e volta na mesma chave, não tem que ficar tirando e colocando isso, eu vou ter um negócio desse um dia. Uma coisa que hoje é simples e eu garanto que ele deve ter várias outras catracas, mas para muitos é uma ferramenta que é sonho, né? Por mais inacreditável que seja para nós, isso existe. Então fica aí o meu abraço e o meu desejo de boa sorte em tudo que ele fizer para o Diego RB22 Garage. E essa ferramenta eu coloco ela aqui porque faltou vergonha na cara para nós
pendurar ela no quadro ainda. Exatamente. Diretor, chegamos então ao fim, né, de mais esse episódio. Encerrada aí a primeira temporada do Podfire. Sim. Não pretendemos demorar tanto para fazer a segunda temporada, mas eu quero pensar numa coisa legal, fazer um negócio bem especial para vocês. Confesso que é um desafio fazer um podcast, mesmo que seja um podcast semanal, porque a gente tem que, além de conciliar com outras coisas, os nossos convidados também têm que conciliar as coisas deles com vir no nosso podcast. Então é difícil você conseguir que as pessoas venham, não é fácil. Se deslocar, se eu estivesse na capital de São Paulo seria muito mais fácil, tem muito mais gente lá. Mas a gente estando no interior é muito mais difícil as pessoas virem, se deslocarem e tal. Então e tem a questão da pandemia também, que as pessoas estão um pouco mais reclusas, né? E tudo isso calhou, então eu decidi dar essa pausa. A gente vai tomar um fôlego, vai planejar algumas coisas. Pretendemos fazer um evento com todos os participantes da primeira temporada. Tomara que dê certo, vai ser um evento top. Imagina todo mundo que veio aqui junto ao mesmo tempo. Vai ser risada garantida, mas a gente vai esperar um tempinho, esperar essa questão da vacinação espalhar mais, né? Atingir as pessoas. E depois a gente vai fazer isso aí, se Deus quiser vai dar certo, vai ser divertidíssimo. Ideia, inclusive, do Jairo, né? Para variar, o cara mais criativo aí, né? Então, se Deus quiser vai dar certo, tá? Bom, é isso, pessoal. Eu peço a vocês que continuem ligados. O canal vai continuar tendo conteúdo, tá? A gente vai soltar algumas coisas até inéditas, que não foram ao ar, aquelas partes que acaba cortando na edição, a gente vai soltando aí ao longo dos dias para não deixar vocês sem conteúdo nenhum. E novidade eu vou contando para vocês, tá? Muito obrigado por acompanhar esse nosso projeto até aqui. Para mim foi uma experiência muito enriquecedora, né? Muito engrandecedora também como ser humano. E eu espero que para vocês tenha sido também. Eu espero poder ter inspirado as pessoas, né, com esse projeto, tá bom? Um grande abraço, pessoal, e até a próxima temporada do Podfire.